encontrar na praia, que Biscayne, 7 horas da noite, uma voz preocupada. Uma voz com algum problema por trás. Ficou preocupada. Você pode falar o que é? Fala alguma coisa? Não posso. Só pessoalmente. Ela ficou preocupada, colocou roupa e foi para lá. E eu já me dirigi para lá também. E quando ela chegou lá, eu já estava lá. Então ela chegou toda preocupada. O que aconteceu? Eu estava lá e eu a cumprimentei, coloquei a mão no bolso e tirei uma carta, 2 folhas de papel escritas à mão. Abri aquelas folhas e lentamente comecei a ler. E nessas folhas eu tinha escrito todas as razões e os motivos que nós tínhamos para terminar. Uma voz sombria, triste e preocupada. Eu olhei para baixo, comecei a ler aquela carta. Todos os motivos, as razões que nós tínhamos para terminar o namoro. Quando eu terminei de ler aquelas 2 folhas, eu dobrei lentamente, coloquei de volta no bolso, olhei para o rosto dela, ela estava chorando. Ela não entendia direito, porque ela, no começo do nosso namoro, ela tinha entendido claramente Deus dizer para ela: esse é o rapaz com quem você vai se casar. E agora eu estou terminando com ela o nosso namoro. Ela olha para mim com lágrimas. Eu olho para ela: você quer terminar? Ela preocupada: não. Eu me abaixei: então você quer casar comigo? Ela: o quê? Chorando? O quê? Sem entender direito o que estava acontecendo. A brincadeira é séria. O que ele estava fazendo agora? Que loucura é essa? Você quer casar comigo? Ela: sim. Fala sim, sim. Ela transformou aquele choro em alegria. E foi do menos 30 para o mais 100. Qual era a técnica ali? Levar um tapa no rosto? Não. Qual era a técnica? A técnica era: emoções fortes duram para sempre. As palavras vão com o vento. A emoção fica. Não se esqueçam disso. Se você está pensando em fazer uma proposta de noivado para alguma não moça, faça igual essa. Se for fazer uma proposta, não faça igual essa. Então eu fui e pesquisei as mais interessantes, as propostas de casamento mais interessantes. Olha que coisa interessante. E nós temos umas fotos, isso a gente vai conseguir mostrar. A primeira é uma proposta no videogame. Um rapaz, um geek, um rapaz de computador, um IT, ele programou um videogame e ele e a então namorada dele, eles jogavam juntos. Eles estavam jogando online, conectados. Então, lá no personagem do videogame, ele convidou a namorada dele para ir até tudo isso virtual, no computador, para irem juntos até um certo local onde eles tinham, ali está a figura, onde eles tinham uma arma, uma coisinha para pegar. E eles foram juntos, os 2 molequinhos lá no videogame. E quando eles chegaram lá, apareceu uma mensagem na tela: você quer se casar comigo? Depois tem um outro, que é do paraquedista. Então os 2 são paraquedistas. Eles estão num avião a 20.000 pés. E lá em cima, ele não fala se foi antes de pular ou depois. Foi antes de pular, ele pulou na fé ou não. Mas ele pediu ela em casamento e deu um pulo. E ela deu um pulo também, 20.000 pés de altura, paraquedistas. Depois tem um outro interessante também, que foi com Tom Cruise. Era um cameraman, ele era português, de Portugal, e Tom Cruise estava filmando na Espanha.
Então, ele aqui na câmera, ele pediu para o Tom Cruise mandar uma mensagem para a namorada dele, perguntando se o João Martins, se a Sônia queria casar com o João Martins. E o Tom Cruise gravou a mensagem. E essa mensagem foi televisionada, só para o estado. E foi aquele sucesso. Depois teve um rapaz que ele montou uma obra de arte pedindo a noiva dele em casamento através de uma obra de arte. Conseguiram aí? Isso agora é só apertar play. Lá em cima. Lá em cima, só apertar play. Isso, só passar mais um, por favor. Esse é o do paraquedista. Mais um. Esse é o Tom Cruise. Isso, nós estamos aí. Então, do Tom Cruise, ele mandou um recado para o próximo. Obra de arte. Esse é da obra de arte. Então, essa obra de arte, esse rapaz criou cada letra do Will You Marry Me em isopor e colocou nessas varetas. E é grande essa obra de arte. Aqui não dá para a gente ter uma dimensão do tamanho, mas é uma obra de arte grande. Ele criou tudo isso para pedir a namorada dele em noivado, fazer o proposal em casamento. E depois nós temos o último que eu separei. Esse era o mais interessante. Esse rapaz, Rand, nome dele, ele falou assim, ele trabalhava numa companhia de marketing, propaganda. E ele falou assim, eu vou pedir a minha namorada num comercial do Super Bowl. Uau! Você tem noção de quanto custa isso? Um comercial do Super Bowl. Ele começou a, como a gente fala popularmente, a viajar. Imagina, 2,5 milhões de dólares. Você vai falar, ele é super rico? Não era. Era um sonho que ele tinha. Então ele criou um website. Nesse website começou a receber dinheiro e trabalhar em cima disso, fazer propaganda e pedir. Quando chegou a 3 dias antes de começar o Super Bowl, ele tinha conseguido 85 mil dólares. Que não é pouco, mas faltava way beyond, muito mais para chegar até lá. Então ele desistiu do Super Bowl e colocou numa televisão local, num programa que ela assistia, e colocou o comercial lá. E passou o comercial, no meio do programa que ela assistia do show, entrou ele no comercial pedindo em casamento. Muito interessante. Muito espécie também, bem caro. Por que as pessoas fazem isso? De pedir a sua namorada em casamento. E tornar esse negócio bem assim, emocionante, marcante. Por que esse rapaz fez essa coisa lá no Key Biscuit? Para causar essa emoção forte. Então essa é a primeira coisa que nós vamos guardar hoje. As palavras vão se envolvendo. O sentimento fica. O sentimento é para sempre. Ele fica. Ele guarda no seu coração. Por causa disso, sabendo isso, Deus providenciou uma forma de tirar o povo de Israel do Egito e levar para um lugar onde Deus pudesse causar um sentimento tão grande, tão forte neles, que eles nunca mais esqueceriam. Quer ver? Pega a sua Bíblia, por favor, para passar mais um. Deus levou eles para esse lugar, o deserto Sinai. Por favor, abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 5. Nós vamos ver um verso só o primeiro verso, essa conversação, na verdade, essa parte onde Deus fala, né? Êxodo, capítulo 5, verso 1, primeiro verso. Capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Para celebrar uma festa no deserto. Espera um pouquinho, meus amigos. Dá uma olhada onde é que Deus queria montar a festa. No deserto, uma festa. Esse deserto é bonito quando você vai passear lá. É muito bonito. Porque você é um turista, você passeia, você dá uma andadinha, é fantástico. Mas para você morar lá, para você ficar lá um tempo, deve ser terrível. Não tem nada vivo ali. Nada. É só pedra e pó ao seu redor. Quando nós estamos chegando perto do Sinai, você vai olhando as montanhas, uma maior que a outra e uma estrada no meio. Alguns beduínos moram por ali como se fossem ciganos. Você vai naquela estradinha e quando chega ao Sinai, aquela montanha gigantesca, só pedra, não tem nada. E tem um mosteiro no pé do Sinai, onde eles têm, obviamente, a Igreja Católica fez um mosteiro ali, colocaram uma planta ali e falam que aquele que é o bush, que é a sarça que pegou fogo, que está lá até hoje. Eu não acredito nisso, mas tem uma sarça lá, então você vai tirar foto da sarça. Anyways, aquela sarça é uma das poucas vegetações que existem ali. Não existe vegetação nenhuma. É morte. O deserto do Sinai te lembra a morte. Mas espera aí. Como é que o Deus do céu vem e fala assim: eu vou fazer uma festa com o meu filho, com o meu povo, nesse lugar? Esse é o lugar que você levaria seus amigos para dar uma festa? Esse é o lugar que você levaria a sua noiva para pedir ela em casamento? Olha que lugar lindo. Uma festa. Foi o lugar que Deus escolheu. Por quê? Deserto é lugar de começo. Quando Deus quer te dar um novo começo, Ele leva para o deserto. Quando Deus quis começar com eles, eles viviam num lugar fantástico, cheio de coisas para fazer. A terra de Gósen, se você olha no mapa, parece um V assim, inteira cheia de rios. Era uma terra que dava tudo ali. Você plantava e dava. Mas quando você sai daquela área, é tudo assim no Egito. É só deserto. Então eles moravam, eles eram a cereja do creme do Egito. Eles moravam no topo. Eles moravam no melhor lugar. Aqui em Chicago eu não conheço muito bem as regiões, mas eles moravam assim em Nova York, em Manhattan. Eles moravam no melhor lugar onde poderia existir no mundo deles. E Deus fala assim: você tem que sair daí, porque eu quero te pedir em casamento. A gente vai ter um começo de relacionamento, eu e você. E você tem que sair de onde você está. Porque onde você está, você tem muita televisão te atrapalhando. Você entra direto na internet, isso te atrapalha se comunicar comigo. Você fica direto olhando a novela dos egípcios que estão assistindo, você quer assistir também. Isso te atrapalha a gente ter uma comunicação pessoal. Eu quero que você se livre dessas coisas. Você tem que ir para um lugar onde só tem eu e você. Mas ninguém perto de nós. Nós estávamos conversando aqui na escola sabatina. A chave de todos os seus problemas chama-se tempo com Deus. Tempo com Deus. Você gasta tempo com Deus, a sua vida muda. Sua vida se transforma. Eu não estou sendo aqui muito metafórico, coisinha bonita, estou falando sincero e real e plenamente para vocês. Tempo com Deus, eu quero dizer, se ajoelha, meu amigo, e fica lá, do lado da sua cama, orando e falando com Deus. Se não tem assunto, seja franco.
Se ajoelha e fala para Deus: Senhor, eu não tenho assunto com o Senhor, mas eu estou aqui e eu quero falar com o Senhor. Põe o assunto no meu coração. O que eu posso falar contigo? Seja sincero. Fale a verdade com Deus, porque Ele sabe qual é a verdade. Mas quando você abre o coração e é sincero, Ele gosta disso. Ele sabe que você está abrindo o seu coração de verdade para Ele. Gaste tempo com Deus. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e comece a ler, mesmo que você não entenda. Abra a sua Bíblia. Pelo menos uma vez nessa semana, ao invés de você sentar para assistir o seu show favorito, como uma variação, tenta variar. Pega a sua Bíblia e vai para um canto e abre e lê um pedacinho curto, não lê muito, um pedacinho curto dos Evangelhos. Se você não sabe para onde você vai, vá para Mateus 27, que fala da cruz. Vá para o deserto. Sai de onde você está. Vá para o deserto. Passe tempo com Deus. Deserto é lugar de recomeço. Quer ver mais que coisa interessante? Abre lá em Marcos, por favor. Marcos, capítulo 1, verso 9 em diante. Livro de Marcos é um livro muito bonito. O livro de Marcos ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Assim acreditam muitos dos scholars. O primeiro livro a ser escrito dos evangelhos. Dá a impressão que é um livro assim, meio sem ordem. Ele não segue a ordem cronológica dos acontecimentos. Porém, Marcos, acreditam que ele se baseou nas pregações de Pedro. Marcos, ele ficava escutando Pedro pregar. E o livro dele foi uma base dessas pregações que Pedro fazia. Então, pelo livro dele, dá para ter uma leve noção de como era o sermão de Pedro, através do livro de Marcos. Uma coisa interessante falar para vocês, não tem a ver com o nosso sermão, mas é interessante isso. O livro de Marcos ele tem 16 capítulos somente. E ele termina no capítulo 16, ele termina no verso acho que 12 ou 13. Mas a partir do verso 9, não é original. Marcos, o escritor, o autor, ele terminou de escrever o seu livro no capítulo 16, no verso 8. O verso 8 é o último verso que tem nos manuscritos antigos. Se você olhar lá, não vai fazer sentido nenhum. Verso 8 acaba de perna para o ar. Eles receberam o Evangelho e não sabiam o que fazer com ele. Porque essa é a sua missão hoje. Marcos acabou aí, intencionalmente, querendo dizer para você e para mim: ninguém foi contar o Evangelho para ninguém. Esse é o seu papel, de sair e terminar o verso de Marcos. Olha que bonito. Mas vamos voltar lá para Marcos capítulo 1. Volta para o primeiro capítulo de Marcos. Capítulo 1, verso 9. Nós temos aqui essa situação quando Jesus foi batizado. Capítulo 1, verso 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João do Jordão. Alguns dizem que João não entrou na água, mas isso é uma tradição, não se sabe. Naquela época não costumava se entrar na água para batizar. O pastor ficava de fora, a pessoa entrava lá, mergulhava e saía. Não temos certeza disso, mas acreditam-se que foi assim, não sabemos. Anyways, verso 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Exatamente no verso 12, quando fala assim: logo após, o Espírito o impeliu para ir para o deserto. Você sabia que essa palavra que está aí traduzida em impeliu, no grego, sabe o que ela significa? Essa palavrinha, eu não vou mostrar esse papel porque ele está tão bonito, ficou tão bonita essa impressão aqui, a laser, né? Está bonita essa impressão.
não tem um papel, mas esse verso significa o seguinte: pega e joga. Esse verso aqui, que o Espírito de Deus, na minha Bíblia está escrito impeliu, o senhor pode ser enviou com força ou algo assim. No grego quer dizer ekbalo, é arremessar com força. Você fala, o quê? O Espírito de Deus arremessou Jesus com força para o deserto? É isso que está escrito. E vou contar mais aí para vocês. Esse mesmo verbo, escuta o que eu estou te falando, esse mesmo verbo, ele só é usado no livro de Marcos, nas situações de exorcismo. Quando Jesus expulsava os demônios, esse verbo, ekbalo, expulsava com força. Você fala assim, não faz sentido, como assim? Então o Espírito de Deus veio que expulsou Jesus para o deserto? No deserto era o começo da batalha. O reino do mal pelejava na terra e estava em ascensão. Então chega o reino de Deus, representado em Jesus. E Jesus foi para o deserto como um soldado. Na verdade, Jesus não foi para o deserto como muita gente pensa, para que ele pudesse se preparar, pudesse ser tentado. Jesus foi como comandante para o deserto. Ele foi para a luta. E o Espírito de Deus o levou para o deserto, o impeliu, o empurrou para o deserto, pela força de destruir o inimigo. O Espírito de Deus o levou Jesus para o deserto com autoridade. Por quê? Porque o deserto não é lugar de bagunça. O deserto não é lugar de deixar o inimigo fazendo bagunça. O deserto é um lugar onde Deus quer recomeçar com você. Jesus foi limpar a casa. Ele foi impelido para o deserto para lutar contra o reino do mal. É com essa força e com essa autoridade que hoje Ele envia eu e você. Por isso que Mateus 28:19 está escrito para a gente ir e fazer discípulos. Não é para você ficar andando e ser uma pessoa boa. Você é as mãos e os braços de Jesus. Ele não pode mais ser impelido pelo Espírito, porque você e eu temos esse privilégio hoje. Nós temos que ir até a irmã Antônia. Nós temos que ir até as pessoas que estão precisando, porque Jesus não está mais aqui na terra. Nós estamos no lugar dele. Nós temos que ir. Nós temos que fazer isso. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Nós vamos ser impelidos pelo Espírito para fazer isso. Todas as igrejas onde eu vou, eu oro para que o Espírito de Deus ponha fogo na igreja. Ponha fogo na igreja. Quando nós fomos fazer evangelismo lá na Flórida, nós estávamos na igreja de West Palm Beach. Eu estava orando com a igreja para Jesus colocar fogo na igreja. No último dia do evangelismo, eu estou aqui no culto. O primeiro ancião está aqui do meu lado, agradecendo. E na medida que ele está conversando e agradecendo, ele para de falar e fica em silêncio. Eu não entendi direito, ele parou no seco. E quando eu olhei do lado, estava pegando fogo na mesa do almoço. Estava labaredas, falaram, pastor, para de orar. Aqui quando eu cheguei, irmãos, eu sentei ali e o negócio estava pegando fogo no banco ali. Gostoso aquele banco, pegando fogo embaixo. O Espírito de Deus quer pegar fogo em você, quer colocar você em chamas espirituais. O Espírito de Deus quer mandar você para todos os cantos do mundo, para você ir onde Jesus foi. Para todos os lugares, para lutar contra o inimigo se for preciso, para arrancar as pessoas do mal e trazer as pessoas para o pé de Jesus. Amém. Para ir para o deserto é um privilégio. Jesus foi, nós temos que ir também. O deserto é um lugar de recomeço. Depois nós vamos para o terceiro deserto nosso hoje, que está em Apocalipse. E esse é o que mais se relaciona conosco. Apocalipse capítulo 12. Abra lá, por favor. Apocalipse capítulo 12. Capítulo
capítulo 12 de Apocalipse, no verso 14. Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Serpente. Eu não preciso explicar para vocês quem é essa serpente. Ela aparece lá em Gênesis 3 a primeira vez, e durante toda a Bíblia até hoje está ao nosso redor. A mulher foi levada, pode passar, por favor? Só passar isso. A mulher foi levada para o deserto. Deserto é um lugar onde não tem nada, nada, nada. É limpo, limpo, limpo. Imagina uma mulher ali no meio. E ali ela está salva. Sabe o que aquela mulher representa? Você e eu. Lá no comecinho. A igreja dos apóstolos. Lá no comecinho. Onde essa igreja estava? No deserto. Olha que coisa incrível. A igreja estava no deserto. Por quê? A igreja tinha televisão ali? A igreja tinha internet ali? A igreja tinha afazeres e muita coisa para fazer, e trabalho, e mais trabalho, e eu dormia à meia-noite, levantava às 6. Então está no deserto. Está só em Deus. Não tem nada para distrair. O que aconteceu com a igreja? Explodiu. Estourou. Calcula-se que nessa época, a igreja dos apóstolos, logo que Jesus morreu, os apóstolos começaram a pregar, veio o Espírito de Deus, teve Pentecostes. Calculam os estudiosos que a cidade de Jerusalém é uma cidade pequena, e nessa época era bem pequena. Calcula-se que tinham mais ou menos 25 mil pessoas nessa cidade de Jerusalém, nessa época. 20 mil se converteram. 20 mil pessoas se converteram em poucos anos. Aí você vai falar assim, porque o Espírito de Deus estava lá por causa do Pentecostes. Isso aqui não acontece mais hoje. Agora eu vou te contar uma coisa, meu amigo. Você ouviu falar do Reginald Sibanda? Já ouviu falar esse nome? Não? Ele é um rapaz africano, de humilde aparência. Nem é nada por ele. Meio carrancudo até. Ele não parece muito assim simpático, alegre. Esteve aqui no seminário com a gente. Baixa estatura. Pessoa humilde. Nunca estudou teologia. Não vem dizer que você não tem estudo. Nunca estudou. Você sabe as armas que ele tinha na mão? A Bíblia e alguns livros da sua morte. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu em 2005, 2007. Não estou lembrando o período do começo ou do final. Foi agorinha. Esse rapaz, membro da igreja, ele gostava tanto de ler a Bíblia, que as pessoas superiores falaram com ele, falaram: Reginald, toma conta disso que aconteceu na África. Toma conta dessa igreja aqui para a gente, por favor. É uma igreja lá do interior, mas é uma igreja grande, tinha 273 membros essa igreja. Uma igreja grande. 273 membros. Ele começou a tomar conta da igreja. Preste atenção nos números que eu vou te falar agora. 273 membros. 2 anos mais tarde, chuta, quantos membros essa igreja tinha? 2 anos mais tarde. 600. 800. Quem dá mais? 2.500. Mais. Quanto? Mais. 2 anos. Mais de 20 mil pessoas tinha essa igreja. Em 2 anos. Essa igreja
igreja tinha 273 membros. Em 2 anos, ela tinha mais de 20 mil pessoas. Foi uma coisa tão absurda, tão grande. As pessoas, o que está acontecendo? O que é isso? E começaram a chamar o Reginaldo para ele dar palestra e falar o que ele estava fazendo. Ele veio falar para nós aqui o que ele estava fazendo, o segredo dele. Quer que eu conte para você? Você quer saber o segredo dele? Precisamos saber. Ele estava lá na frente, na capela do seminário, conversando com o professor Ron Clouzet, que é o diretor do evangelismo aqui da NERI, e ele falava poucas palavras. Mas depois o professor Ron levou ele para a sala dele, lá em cima. Ele estava mais aconchegante, o pessoal começou a se abrir. E o professor Ron começou a perguntar para ele: o que aconteceu? E como é a sua vida pessoal com Deus? Aí o Reginaldo disfarçou a conversa. Aí ele foi de novo e perguntou: escuta, como é o seu hábito espiritual? O que você faz? Ele ficou com vergonha, não falou e tal. Aí a terceira vez o professor se cansou e falou: Reginaldo, eu quero saber como é a sua vida pessoal com Deus. Eu falei: professor, eu estou com vergonha de falar, mas eu vou falar. Agora eu só passo 4 horas com Deus por dia, porque eu não tenho tempo. Mas quando isso aconteceu, eu passava 8 horas por dia com Deus. Uau. Em oração e estudando a Bíblia. Sabe onde ele estava? Pergunta para o Reginaldo se ele estava preocupado com o sapato que ele ia pôr. Pergunta para ele se ele estava preocupado se o Silvio Santos vai fazer nesse domingo o domingo legal ou whatever. Pergunta para ele qual era a preocupação do Reginaldo. O professor perguntou. Quer saber a resposta? A preocupação do Reginaldo. Reginaldo, qual é a sua meta de vida? Eu nunca vou para a cama sem ganhar uma alma. Amém. Eu nunca vou para a cama sem ganhar uma alma. Qual é a sua preocupação hoje? Onde você está vivendo? Qual a sua preocupação hoje? Qual é a minha preocupação hoje? Eu não estou dizendo que você tem que passar 8 horas ajoelhados, se você quiser, não quiser, se você gostar. Isso é uma coisa pessoal. Passar com Deus é você estar em contato constante com Deus. É você perguntar para Deus se você vai comprar essa caneta azul, essa caneta vermelha, porque ele é seu amigo. Não vem falar que isso é bobeira, isso interessa para ele. O que interessa é que ele quer saber de você. Contato pessoal com Deus, gastar tempo com Deus, se ajoelhar. Não é ficar falando para Deus: eu não tenho tempo. Ele está cansado disso. Ele quer ter tempo com você. A gente tem que aprender a jogar as coisas fora, deixar as coisas no Egito e ir para o deserto, passar tempo com Ele. Quer ver coisa interessante? Vai lá no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 17. Verso 17. Agora, meu amigo, tem a ver com você e comigo. Lá está escrito assim: o dragão, capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Sabe de quem que a Bíblia está falando aqui? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o Espírito, a fé de Jesus, que é o Espírito de profecia. Isso refere a você. O dragão foi atrás da mulher, da igreja, não conseguiu. Ele voltou-se e virou-se para mim, para você.
Deus? Onde que a igreja cresceu? Aqui no deserto com Deus. Porque o inimigo também está lá. Se você quiser ir para lá e levar a sua bagagem, está lá, não tem problema. Tem que ir para o deserto com Deus. No deserto. Passar tempo com Deus. Gastar tempo com Deus. Os pioneiros da nossa igreja, eles se sentiam orgulhosos, felizes de mostrar os joelhos das calças gastas. Quanto mais gasto ficava, mais feliz e contente se sentiam. Eles mostravam que isso aqui representava tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo, passar tempo, orar, estudar a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, sente-se e leia a Bíblia. Se você não entende, fala para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo aqui. É como se estivesse lendo chinês. Abra a minha mente, me ajuda a entender a sua palavra, me ajuda a ter assunto com o Senhor, falar com o Senhor. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, mas eu quero passar tempo contigo. Eu quero prestar atenção à sua voz, eu quero ouvir o Senhor, passar tempo com Deus. Depois dessa experiência do original, eu tenho um convívio pessoal com Deus. Deus é meu amigo, eu gosto dele. Eu gosto de Deus. Eu gosto de passar tempo com Ele. Mas a experiência do original foi muito forte no meu coração. Passar tempo com Deus, gastar tempo com Deus. Eu morava no Texas, no colégio em Keene, no Texas, não sei quantos conhecem lá no Sol. Eu fui para lá por um milagre. Eu estava naquele colégio e um milagre atrás do outro foi acontecendo para mim. Mas eu estava lá não na condição de estudante ainda. Eu estava lá na condição de... Eu fui levar meu primo e ele era estudante. Eu estava como acompanhante do meu primo. Eu morava no melhor dormitório do colégio, aquele mais bonito, o novo. Morava lá junto com ele. E chegou um dia, como eu estava registrado no colégio, eu não tinha direito de participar do colégio. E eu também não trabalhava. Eu fazia um cash job, ajudava a descarregar caminhão, coisa assim. Você recebia um dinheiro pelo que você fazia. Mas eu não podia trabalhar oficialmente. Eu não tinha dinheiro. Até que chegou um dia que os oficiais me chamaram e falaram: olha, você não pode mais comer no refeitório. A partir de segunda-feira, você não tem mais direito de comer no refeitório. Então, domingo à noite, você pode imaginar o tamanho do sanduíche. Foi maior que esse que você pensou. Domingo à noite foi um baita do sanduichão. Segunda-feira de manhã, às 7 da manhã, eu me ajoelhei e falei com meu amigo: Pai, o Senhor sabe da minha condição aqui. Eu não tenho meu pai e minha mãe aqui junto comigo. Eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Mas eu tenho o Senhor aqui junto comigo. O Senhor nunca me deixou sozinho. Nunca. O Senhor está aqui, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está vendo que eu não tenho possibilidade de comer. Dá para mim possibilidade para comer. Me dá um trabalho, me dá qualquer coisa que eu possa fazer. Enquanto eu orava, eu não tinha aberto os meus olhos, eu estava fazendo oração, o telefone tocou. Eu atendi o telefone. E era um senhor, um amigo meu, que às vezes me chamava para sair com ele, um senhor aposentado que trabalha na cidade. E ele falou para mim: Joel, eu quero sair com você. Tá bom. Coloquei minha roupa, desci, esperei lá no dormitório, passou por lá, me pegou, nós fomos. Eu falei: onde nós vamos? Eu não vou te falar. Ele não sabia de nada, eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. Mas nós vamos, eu não vou te falar. E nós chegamos num lugar onde é um galpão grande,
Quando nós entramos, tinha uma mesa, várias pessoas ali atendendo, nos cumprimentaram, e logo nós fomos passando, fizeram uma curva assim no corredor, e ele pegou o carrinho de compras, ele falou: faz o que eu faço. Eu falei para ele: papo, eu chamava de papo, eu não tenho dinheiro, não tem problema, faz o que eu faço. Eu pensei, graças a Deus, ele vai pagar. Deus ouviu minha voz. Eu peguei o carrinho e fui. Ele falou: pega o que você quiser. E eu entrei. Haviam 3 quartos grandes, lotados, abarrotados de comida, de coisa boa, iogurte, pão, sanduíche, bolacha, tinha tudo que você pensar. E eu fui só enchendo assim, enchendo. Ele falou: pode pôr. Eu fui enchendo. E quando a gente chegou no final para sair, eu falei de novo: papo, eu não tenho dinheiro. Ele falou: faz o que eu faço. Ele passou e falou: thanks. Passou. Fiquei olhando o que aconteceu assim tal. Ele deu um cartão, coisa e tal. Eu passei: thanks. O que está acontecendo? E eu saí lá fora pulando de alegria. O que está acontecendo? O que ele foi, papo? Ele falou: esse aqui é um serviço que a Igreja Batista tem. A gente vem e pega comida. E a gente colocou, ele tinha um carro novo, e a gente abarrotou o porta-malas dele de comida, metade dele, metade minha, fechamos o carro, entramos no carro. Eu olhei para cima, olhei para ele e falei: o que está acontecendo, papo? Você sabia de alguma coisa? Ele falou: não. E eu contei minha experiência para ele. Nós agradecemos a Deus juntos. Ele não sabia de nada. Ele falou: eu senti o desejo de convidar você para vir aqui hoje, não sei porquê. E quando nós chegamos no dormitório de volta, às 11h30 da manhã, às 7 estava orando, às 11h30 da manhã, eu tive que chamar meus amigos para me ajudarem a subir com a comida, porque eu não tinha, era muita comida para subir. E quando eu cheguei no meu quarto, eu espalhei toda aquela comida no chão e tirei uma foto. Essa imagem até hoje fica na minha cabeça. Quando eu vejo essa imagem, eu lembro: Deus está comigo. Amém. Deus está com você. Ele te usa, Ele te ouve, Ele te ama, Ele morreu por você. Você tem vontade de conhecer Deus? Você tem vontade de conhecer mais sobre Ele? De saber o que Ele pode fazer por você? Quem é Ele? O que Ele tem feito já por você? Se você tem vontade de conhecer a Deus, fique em pé. Eu gostaria de orar com você. Se você tem esse desejo, fundo no seu coração. Papai, muito obrigado. Pai, o Senhor é muito bom. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo perdão. Obrigado que o Senhor enviou Jesus. Obrigado porque Ele morreu. Obrigado porque hoje o Senhor nos dá vida, Pai, para agradecer a Ti, para louvar o Teu nome. Mas, Pai, a serpente está sempre ao nosso redor, como um leão, quer destruir cada um de nós. O Senhor sabe da nossa luta individual, de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe quando nós saímos daqui o que vai acontecer. O Senhor sabe das tentações que estão nos esperando para hoje à noite. O Senhor sabe amanhã, Pai, nessa semana. O Senhor sabe das coisas que o inimigo está preparando para nos separar de Ti, para não deixarmos termos um horário especial, um canto especial na nossa casa, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Pai, nós somos podres por dentro, mas nós queremos fazer a Tua vontade. Ajuda isso. Tem misericórdia de nós. Possua-nos com o Teu Espírito. Queima o nosso coração, Pai. Queima o nosso coração com o Teu Espírito. Dá-nos vontade de estudar a Tua palavra, de falar com o Senhor, Pai. Por favor, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.